Olá, pessoal. Eu sou o professor mestre Fábio Santejani. Eu sou um profissional da área comercial, da área técnica e da educação há mais de 25 anos. E hoje eu vou estar com vocês apresentando o tema da minha palestra, que é o perfil ideal do vendedor industrial na visão do cliente e as suas perspectivas com a inteligência artificial. O perfil ideal do vendedor industrial na visão do cliente, ele foi baseado, e eu quero até aproveitar e agradecer muito ao programa de mestrado da Universidade de Taubaté, tá? Que, baseado no meu mestrado, uma editora achou relevante o trabalho e foi lançado agora recentemente o livro, O Perfil Ideal do Vendedor Industrial na Visão do Cliente, onde os autores sou eu, né? Sou técnico em mecânica, formado pela Escola Técnica Federal de Goiás, mais uma vez me apresentando, engenheiro formado na Universidade de Taubaté, mestre pela Universidade de Taubaté e recentemente fiz uma gestão estratégia empresarial na Unis, em Minas Gerais. Ok? E pela professora doutora Miroslava Hanzajic, uma pessoa que realmente foi fundamental para que esse trabalho fosse executado com maestria e tido o resultado que se obteve. Ok? A palestra está dividida, vou apresentar a introdução sobre o tema, a revisão da literatura, a metodologia que foi desenvolvida, todo o desenvolvimento do trabalho, apresentar de forma sucinta os resultados e as discussões e as considerações finais. O interessante que possibilitou a deixa para as perspectivas deste tema com a inteligência artificial. E, por fim, até apresenta as referências de todo o trabalho. Bom, como introdução, um breve contexto, o ambiente de vendas pessoais, ao longo do tempo, ele passou por muitas mudanças, né? Os clientes foram ficando mais exigentes, os vendedores, que antigamente carregavam aquelas pastas, tinham aquelas calças curtas, né? Pega marreco, foi mudando o comportamento tanto dos vendedores e dos clientes. Cada vez mais passou aos produtos satisfazerem as necessidades dos clientes e gerar soluções aos problemas. Na atual economia, né, do conhecimento, os clientes estão cada vez melhores informados, e isso impõe muitos desafios a todos os vendedores, que cada vez mais têm que aumentar seu nível cognitivo, baseado na área comercial e técnica do negócio, para satisfazer esses clientes. Dentro do trabalho, então, gerou-se uma questão para o porquê da pesquisa, que era: a visão do cliente proporciona identificar um perfil ideal do vendedor industrial? Ou seja, o vendedor, ele gera por si mesmo o seu conhecimento, a sua forma de agir, ou o cliente, ele pode, diante das suas necessidades, ajudar o vendedor a criar um bom perfil? E aí, para responder essa questão, né, criou-se a seguinte hipótese: a visão do cliente, então, proporciona essa identificação do perfil ideal do vendedor, a fim de facilitar a negociação e o atendimento entre ambas as partes, para que seja, que possa fluir essa negociação. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho foi, então, propor o perfil ideal do representante comercial industrial ou vendedor técnico industrial, dentro da área industrial, hoje até conhecido como B2B, ok? De modo a atender às expectativas do seu segmento do mercado e dos clientes, tanto da organização de vendas quanto dos clientes. Alguns objetivos específicos foram apresentar uma boa e sólida revisão da literatura, né? Apresentar os pontos importantes sobre o papel do vendedor industrial, efetuar nesse ponto do trabalho
uma pesquisa, uma survey, a fim de identificar quais são as qualidades e as virtudes, atitudes importantes de um vendedor industrial e identificar, assim, os fatores que determinam o desempenho de um vendedor industrial em função da correlação entre as qualidades e atitudes indicadas pelos clientes. O trabalho ficou delimitado mesmo, tá? A fim de identificar o perfil ideal de um vendedor técnico, baseado na pesquisa empírica, né, com clientes do segmento industrial. Uma grande importância do trabalho foi a revisão da literatura. Isso mostra um pouco uma parte metodológica do trabalho, que ela foi pautada numa construção de conceitos de revisão da literatura, para realmente entender, dentro do âmbito da área comercial de um vendedor, o que realmente faz ele levar adiante a necessidade das vendas, ok? E para isso, para começar essa base sólida, vendas está inserida na área de serviços. Então, fez uma breve revisão aqui sobre serviços. Dentro do serviço, nós temos 4 características importantes. Uma é a intangibilidade, ou seja, os serviços eles não podem ser vistos, tocados, provados, ouvidos. Um produto você compra, você pode fazer tudo isso. Um serviço que é executado, isso não acontece. A inseparabilidade. Os serviços eles não podem ser separados dos seus provedores, ou seja, quem faz aquele serviço é ele mesmo. Não existe... Você pode até mandar outra pessoa fazer aquele serviço, mas quem passa a fazer aquele serviço é a outra pessoa. Dentro do serviço tem a variabilidade. A qualidade do serviço depende de quem os executa e de quando, onde e como são executados, ok? O prestador de serviço que vai determinar a agilidade, a presteza, o conhecimento que ele tem. E, por fim, a perecibilidade. Os serviços não podem ser armazenados para venda ou uso posterior. Não é um produto, é um serviço. Ele é feito naquele momento, claro que ele tem uma duração do resultado do serviço a longo prazo. E aí vem, dentro dos serviços, a importância da área de vendas como um serviço. Primeiro, na economia. Imagina, a área de vendas ela é totalmente importante na economia. Hoje, de uma certa forma, são vendas, são negociações que gerem a economia no país, no mundo, né? Em todo o meio em que vivemos. Você tem negociações de compra, de lazer, na área de industrial, em todas as áreas, a economia gira em torno de alguma negociação. No caso aqui, mostra a importância da área de vendas. Outros autores até consideram também o bem-estar da sociedade. Imagina se não tivesse um vendedor para te oferecer um tênis bonito, ou oferecer umas férias num local exótico, se dependesse só de você buscar as coisas boas, né? Então, a área de vendas é fundamental para o bem da sociedade em geral. Também é fundamental na melhoria do produto. O ato de vender e o ato do feedback, o retorno que tem entre vendedor e cliente e o seu uso do produto, você consegue obter o feedback para levar para a organização de vendas melhorias. Por isso que a tecnologia ela vem crescendo e você vai apresentando novas formas, novos produtos melhores para aplicação e satisfação de todos, né, do meio, principalmente dos clientes. Ela é muito importante para a sobrevivência da empresa. Uma empresa, toda empresa, como eu já até falei antes, ela vende, a pessoa vende um produto, dentro da venda do produto, ela está vendendo o serviço, e se você não vende, você fecha as portas. Então, a sobrevivência de qualquer organização, ela é pautada na sua área de vendas, tá? Independente do tipo de vendas nesse caso.
E também no aperfeiçoamento de profissionais. Nossa, a área de vendas, ela acaba gerando as expectativas do cliente, pegando os dados, levando essas expectativas para a organização de vendas, que vai preparar a expedição, que vai preparar um pós-venda, que vai preparar um técnico que depois vai fazer o atendimento no cliente, conhecer as características de um cliente. Então, ele acaba gerando a necessidade, dentro da área de vendas, de estar sempre aprimorando seu conhecimento, fazendo cursos, e, principalmente, as outras áreas envolvidas, que estão dando apoio à área de vendas, a também melhorar o seu conhecimento, principalmente na satisfação do cliente. Dentro desse processo de vendas, né, em que o vendedor está incluso, ele é um agrupamento, existe um agrupamento de obrigações que o vendedor deve fazer para simplificar e auxiliar, né, a compra pelo cliente. Esse é um passo tradicional, tá, sobre o processo de vendas. O vendedor faz uma prospecção, verifica os clientes, faz uma pré-abordagem, uma abordagem, a apresentação de vendas, a superação das objeções, faz o famoso fechamento, né, que é o mais importante, que é o resultado, e depois ele faz um acompanhamento pós-venda. Tradicional, porque ainda é válido, só que ele está de uma forma linear. E hoje, dentro da literatura, pode-se ver o avanço, tanto tecnológico e cognitivo, que esse processo de vendas, ele se adaptou e agregou mais recursos. Então, dentro da prospecção, e vocês vão ver agora que ele gira em torno do cliente, dentro da prospecção, ele tem o telemarketing, as vendas pela internet, prospecção organizacional, ou seja, é a fase inicial de retenção e eliminação de clientes. Então, hoje as empresas têm um telemarketing, tem, talvez por propaganda, por pesquisas, consegue obter dados e já dividir aquele cliente que realmente o interessa e o cliente que não interessa, ou vai para uma outra fase de um outro produto, para a criação de um novo produto. Mas ali já começa a funilar, né? Você prospectar, colocar em um funil vários clientes para depois separar os que são mais interessantes para o processo de vendas. Depois, né, a base de dados e a gestão do conhecimento, que é a pré-abordagem. Antes de ainda mandar o vendedor lá fazer a venda, ele pega os dados obtidos, ele selecionou os clientes e faz uma pré-abordagem. Ele pega os dados, ele faz um contato, gera as contas que ele decidiu que vai atender no seu laptop, pega uma equipe de apoio, faz um contato anterior, analisa quem é a pessoa que vai ser recebida, vai poder receber o vendedor, ela vai gerar dados para que o profissional de vendas ele vá lá munido já de informações para que possa facilitar o processo final da venda. E aí vem o processo da abordagem, né, que é a construção de uma base. Aqui o vendedor ele é fundamental. Ele alimenta o relacionamento, que é a chamada venda de relacionamento. A partir dali, ele gera rapport, ele está olho no olho, ele vai buscar uma interação com o cliente, com os dados que ele tem e os novos dados que ele vai obter, e se apresentar também, e apresentar a sua instituição, a sua companhia, para fazer a primeira abordagem de vendas. E aí, dentro desse processo, vem a parte do marketing de produto, né? A comercialização do produto em si. E aí, você tem recursos como hoje, muito importantes tecnológicos, multimídias, o próprio PowerPoint. Você tem um ponto importante, que é ouvir o que o cliente realmente necessita. Neste ponto, você vende a imagem da sua equipe, a imagem da empresa, o centro de compras. Você apresenta todas as possibilidades que o cliente pode ter dentro da sua organização e do seu relacionamento.
E aí vem um ponto de solução de problemas. A partir daí você começa a ouvir, entender, falar, e o cliente, ele começa a fazer objeções. É mais caro, você não tem isso, né? Nós estamos até acostumados no dia a dia das vendas normais, né? E aí o vendedor, ele começa a predeterminar as suas necessidades, as necessidades do cliente e o que ele pode trabalhar nos dados que ele tem dentro do seu produto para chegar no ponto essencial, que é o fechamento da venda. Então, ele começa a solucionar problemas que um cliente pode ter, mostrando que o produto dele vai satisfazer o cliente. O seu serviço, junto com o produto, vai satisfazer o cliente. E vem o famoso fechamento, onde você agrega valor, satisfaz as necessidades. Aqui é o ponto em que, com certeza, houve o famoso ganha-ganha. Você entendeu as necessidades, mostrou as suas possibilidades, as suas soluções, e o cliente aceitou, viu que vai ser fundamental para ele e gera o fechamento do negócio. E, por fim, não menos importante, que ele é extremamente importante dentro deste processo de vendas, a manutenção do relacionamento com o cliente, o famoso pós-venda, né? Que ele aumenta a eficácia da comunicação através da tecnologia, principalmente. A partir daqui, não necessariamente precisa ter uma pessoa estar acompanhando o cliente, mas fazer uma ligação, saber como o produto está indo, que foi comprado, está atendendo às necessidades, o cliente se sentir que ele está amparado, que não foi só uma pessoa lá para vender um serviço, vender um produto, e depois que fez o fechamento, vira as costas e vai embora. Então, esse processo ele se tornou mais dinâmico e mudou um pouco a figura. Ele ficou ao redor do cliente e, de uma forma cíclica, ele vai continuando. A partir daqui, dessa manutenção do relacionamento, ele volta de novo a relacionar. Aquele cliente ele pode gerar outras informações de outras pessoas do seu segmento para que você possa novamente reter, verificar qual que serve, qual que não, e seguir o processo de vendas. Dentro desse processo de vendas, nós temos a formação das expectativas dos clientes. Todo cliente tem uma expectativa. Acho que nós todos temos uma expectativa na vida. A todo momento eu falo, nós estamos vendendo, estamos comprando. Então, quais são as expectativas do cliente? Conforme até Correia e Caon, quais são os fatores que formam essa expectativa? Primeiro, a demanda. Todo cliente ele vai comprar algo, um serviço, um produto, porque ele necessita, né? Mas ele também tem as vontades. Existem aqueles clientes que têm a necessidade, não vou dizer os compulsivos, mas que gosta de fazer uma viagem 2 vezes por ano, ou fazer uma viagem, ou comprar um produto, às vezes sair com a família num bom restaurante, não importa. As vontades também estão em conjunto com as demandas. Experiências passadas, às vezes ele viu uma pessoa, participou de um processo em que viu uma pessoa adquirir um bem ou um serviço, teve aquela experiência, achou interessante, isso gera expectativa no cliente também, a necessidade. A divulgação de boca em boca, aquilo que o outro fala para você te gera necessidade, vontade, né? Então, um serviço bem feito, um produto bem vendido, bem aplicado, um par pode falar bem, e isso gera vontade, gera necessidade. Divulgação externa, aquele marketing, a televisão, os meios de comunicação, os prospectos, as revistas, as feiras, né? Também geram expectativas no cliente. Ele vê aquele produto, ele tem vontade de querer comprar ou ter aquele serviço. E, por fim, o preço, que é extremamente importante. Então, um cliente, ele coloca tudo isso aqui dentro da sua cabeça e vai atrás para conseguir a melhor opção para ele. E o preço
geralmente é fundamental, mas o cliente já está vendo que não é só preço, são vários os fatores que geram a expectativa e a vontade de comprar. E aí temos o papel do vendedor, que é fundamental neste ponto. Primeiro, ele é o responsável pelo negócio. Não é somente emissor de pedidos. Não existe mais aquele vendedor que a pessoa chegava, eu quero isso, e você vira as costas e a empresa manda. Ele cuida do negócio desde aquele processo da pré-abordagem, ele está acompanhando, talvez ele não está diretamente ligado, mas ele está acompanhando, até o pós-venda, porque ele gerou o relacionamento, e o cliente quer ter a imagem dele sempre que ele necessitar, até porque as vendas, elas não são únicas, você tem que perpetuar as vendas. Ele, então, não é só um emissor de pedidos, ele também é o elemento-chave de ligação do cliente antes e depois da venda. Antes da venda, por quê? Porque ele está levantando informações, quais as necessidades. E depois da venda, ele alimenta a companhia, quais são as necessidades do cliente, como o cliente trabalha, se ele tem uma carga de 24 horas por dia, 7 dias na semana, as necessidades técnicas. Então, ele alimenta toda a estrutura de vendas em prol do cliente, para que todo meio tenha o conhecimento. E quem faz isso? Aquele que está diretamente ligado com o cliente. Ele é a imagem da empresa, acho que eu até já mencionei aqui. Querendo ou não, o cliente, ele tem o vendedor como sendo a empresa. A empresa entra dentro da companhia do cliente, dentro da sala de visita, da sala de reunião do cliente, com um nome. Então, o vendedor, ele passa naquele momento, ele além de ser uma pessoa, ele é a companhia dentro da companhia do cliente. Então, é uma responsabilidade grande nesse papel do vendedor. E também ele controla a qualidade do serviço. Eu acho que ele vem até de encontro aqui. Ele sabe a hora de abordar, a hora de oferecer um produto. O vendedor, para ele ter qualidade, ele tem que conhecer realmente as necessidades e a todo momento ele está colhendo dados para poder oferecer para aquele cliente o melhor serviço possível que ele possa ter. Então, ele que controla a qualidade, ele que leva os dados para a empresa para gerar a qualidade ideal dentro do serviço. E então, um prestador de serviço fundamental para a organização de vendas. Se o vendedor, ele está responsável pelo negócio, elemento-chave, é a imagem da empresa, então, quer dizer, a organização de vendas sem um vendedor, ele não vai para frente. Como eu disse, se não tiver o vendedor, se não tiver a venda, a empresa fecha. Mas tem empresas que não tem, é só por meio, e nós estamos vivendo isso, meio da informática, principalmente, né, das redes, mas de alguma forma ou de outra, nós estamos vendo o papel de vendedor. Você continua tendo um marketing, você faz uma visita, você recebe informações sobre aquilo que você estava procurando. De alguma forma, você vai ter contato com alguém para vender, nem que seja a máquina hoje. Tá passando um pouco para lá, nós vamos falar mais no final sobre isso, mas ele é a pessoa fundamental no processo de vendas. Então, o vendedor é a pessoa que pode destruir o negócio. Baseado nisso, até no meio desse trabalho, né, foi levantada uma necessidade de entender qual seria a formação ideal de um vendedor. Não tinha sido abordado e foi interessante que no meio do trabalho ficou. Mas qual é a formação ideal de um vendedor? Baseado em alguns autores, né? Mas o que ficou identificado? Ele tem que ter boa cultura e uma rica argumentação para não se intimidar na interlocução com o cliente que possua boa formação e status. O que quer dizer aqui? É importante a formação do vendedor, também não é menosprezar, nós sabemos que tem excelentes vendedores, que às vezes não tiveram possibilidades de ter um grande conhecimento, de poder estudar as dificuldades que existem no dia a dia, e são pessoas muito observadoras,
que às vezes leem reportagens, que analisam o perfil. Então, ali ela gera, ela tem cultura, ela sabe argumentar, ela não vai se intimidar de ver um cliente, marcar uma reunião, o cliente vai estar num carrão ou uma sala repleta de equipamentos que, às vezes, não é a realidade do vendedor, mas ele tem que se pôr... Ali ele está como vendedor e ele tem que saber, estar preparado para não se intimidar. Então, essa é a formação principal de um vendedor. Ou seja, a formação sólida e adequada. E dentro da área, principalmente a industrial, ela inclui conhecimentos em várias áreas. Ou seja, o vendedor, ele é multidisciplinar. Ele tem que navegar por várias áreas do conhecimento, tá? Nem que seja um pouquinho de cada coisa. Mas, por exemplo, nas áreas de psicologia, sociologia, comunicação, marketing, tecnologia da informação, conforme Cruz, inclusive. Moreira ainda, esse autor, ele menciona, por exemplo, o marketing é de extrema importância para um vendedor. Ele obtém as oportunidades do mercado, porque ele lança no mercado o seu produto e observa os feedbacks. E o marketing fideliza o cliente, ele verifica a necessidade do cliente, ele vai realmente, para cada tipo de cliente, oferecer, mostrar os produtos que o meio está necessitando. Um vendedor, ele tem que conhecer de administração de empresas, né? Conhecimentos dentro de várias áreas aqui, do direito. Geralmente o vendedor, ele gera contratos, ele assina contratos, ele cria contratos com o cliente. De matemática, ele tem que fazer cálculos, financiamentos, tem que saber bem essa parte, principalmente a matemática financeira, mostrar as vantagens financeiras dentro da área de vendas, hoje é fundamental. Recursos humanos também, ele navega por todas essas áreas. Por isso que fala que ele tem que ter boa cultura e argumentação, nem que seja conhecimento de muita leitura, de livros, é uma pessoa que acaba formando também uma certa opinião. E, principalmente, eu até voltei aqui, Alencar até menciona de uma forma isolada a psicologia, né? Por quê? Porque o vendedor, ele sugere as expectativas sobre os comportamentos e os pensamentos na relação do vendedor-cliente, né? Ele identifica e gera recursos na persuasão do cliente. Um vendedor, por que a psicologia é importante? Porque ele leva à venda, ele gera desejos. Numa conversa, ele ouve, ele observa as necessidades, às vezes o cliente tem muitas objeções, aquelas objeções a psicologia ajuda a quebrar certas objeções. Então, ele gera desejos. Às vezes, o cliente precisa de um produto, mas o vendedor, ele enxerga que o outro produto vai agregar com aquele, mas o cliente está focado num só. E ele usa a psicologia, várias ferramentas, vários recursos da psicologia para gerar esses desejos. Então, ele ouve, seleciona e projeta alegações futuras. A psicologia faz com que ele crie uma ponte no futuro, faça o cliente imaginar o futuro tendo aquele produto, né? Então, são recursos que podem ser utilizados. Neutraliza os recursos de defesa, como eu disse antes, e altera propósitos em cada situação. Existem casos que o cliente acredita que precisa daquilo e numa conversa franca, uma boa abordagem entre vendedor e cliente, muda totalmente a necessidade do cliente. Às vezes, até em não fazer a venda naquele momento, né? E isso vai gerando mais relacionamento com o cliente. Então, a formação ideal do vendedor, além, claro, o máximo, ele tem que navegar em todas essas matérias, vamos dizer, essas disciplinas, conhecer bem essas disciplinas. E, é claro, se é um vendedor industrial, principalmente nas áreas técnicas referente àquele produto que ele está vendendo. E assim, né, verificou alguns fatores que determinam realmente o desempenho do vendedor, não só a formação. Ele pode ser, não importa o grau dele de instrução, de conhecimento,
mas ele tem que ter atitudes, ele tem alguns fatores que vai determinar, que ele tem que agir para determinar o seu desempenho perante o cliente, né? O primeiro deles, baseado em Correia e Caon, né, é a facilidade na comunicação, o acesso, ou seja, o cliente, ele quer ligar e o telefone não tocar 2 vezes e ser atendido. É mais ou menos assim, que o cliente, ele pega o seu tempo, a partir do momento que ele resolveu aquilo, começa o processo de vendas, principalmente se tem uma ligação, vamos supor, o cliente, o vendedor já tem que estar ali, ser de fácil acesso. Aquele vendedor, o cliente que vai ligar para um vendedor, não consegue falar nem de manhã, nem de tarde, no outro dia, ali ele já perde quase praticamente o negócio. Facilita o cliente a correr para outro vendedor, né, outro produto. Velocidade, presteza no atendimento. O vendedor, ele tem que fazer as informações correrem ou dentro da sua organização para dar o mais rápido possível feedback para o cliente. O cliente perguntou, tem a resposta rápida do que ele necessita. Consistência, né? A transparência na proposta. Quando o vendedor ele faz uma proposta, ele tem que mostrar que aquilo é real, que aquilo que eles estão fazendo é um produto que eu estou oferecendo, um serviço que estou sendo oferecido e que tem consistência, que não é algo que foi inventado, né? Que tem veracidade naquelas informações, principalmente. Competência, né? Que vem um pouco com o papel com a formação do vendedor, mas ele tem que ser competente. Mas competente, ele tem que ter preparo, né? Tem que ser prestador de serviço, de vendas, no caso. Então, ele tem que ter preparo, conhecimento, ser multidisciplinar. Tem que representar isso com o cliente. Atendimento, ele tem que ter disposição. Não é facilitar, ser rápido, mas ele tem que ter disposição, entusiasmo. Ele é a pessoa, ele não é a imagem da empresa, então ele tem que mostrar o entusiasmo e principalmente por estar podendo ter uma interlocução com uma outra pessoa, a parte de recursos humanos, né? Isso é importantíssimo. Então, ele tem que ser uma pessoa de bom atendimento, tem que ser flexível, ele tem que estar atento às necessidades do cliente. Pode acontecer no meio de um negócio que o cliente fez uma compra de vários produtos para serem entregues e ele necessita, no meio do caminho, de um outro caminho, tem uma outra necessidade de produto, e aí o vendedor ele tem que ser flexível, de tentar ajudar dentro da sua companhia a mudar o processo para que o cliente não perca o negócio do cliente, né? Então, ele tem que ser bem flexível dentro das necessidades que pode vir a acontecer dentro do processo. Segurança, ele tem que ser seguro, ele tem que conhecer o que ele está fazendo. Aqui, por exemplo, está muito voltado ao serviço. Qualquer serviço que vai prestar, ele tem que estar seguro, é uma pessoa capacitada, sabe os graus de risco que vai oferecer ou não, o produto que ele está vendendo, né, se é um produto certificado, está dentro das condições ideais. Então, ele tem que apresentar segurança para o cliente. O custo, fundamental, né? Que são os valores cobrados. Então, isso mostra o desempenho também do vendedor na visão do cliente. Ele quer que o vendedor olhe para ele e entenda as necessidades dele e que trabalhe dentro do que é justo, principalmente para os dois. Íntegro, uma pessoa íntegra, tenha dignidade, seriedade, com ética, que ele possa confiar, que o cliente possa confiar. E a comunicação. Ele tem que ser assertivo, ele tem que dar as informações de forma objetiva, clara, né? O cliente tem... A comunicação ela é muito importante, que ela ajuda a colocar vários outros fatores desses daqui na tranquilidade, deixar o cliente tranquilo, se a comunicação flui. E se a comunicação flui, o resultado ele é bom. E aí, alguns autores também, internacionais inclusive, eles apresentaram algumas outras características, alguns até se misturam, mas é a confiabilidade, que é a execução com objetividade e segurança, né? Então, o vendedor tem que ser confiável, ele sabe, o cliente sabe que chamando aquele vendedor,
todo o processo de venda vai andar direitinho como deve acontecer. Tem que ser responsivo, o vendedor ele tem que ter atenção, disposição, mas ele tem que estar interessado também na necessidade do cliente, ele prestar atenção, ele tem que pegar os dados, ouvir, né? A parte dele que vai ouvir é o sucesso da sua venda e principalmente da compra do cliente. O cliente vai se sentir tranquilo, ele vai ver que você é uma pessoa, o vendedor, no caso, é a pessoa que vai levar a tranquilidade total dentro do que ele precisa, ou no serviço ou no produto. Segurança, novamente, né? Neste caso, cortesia e conhecimento, o cliente, ele quer ver em você, se você é cortês, disponível, e tem bons conhecimentos, né? Você não vai chamar a pessoa que trabalha de marceneiro, ele pode ser um bom cortador de grama, mas às vezes para cuidar de um jardim é bom chamar um jardineiro. Então você demonstrar essa segurança. A empatia não podia deixar de estar aqui, né? Que é o vendedor, então, identificar com o cliente, ele ouvir, às vezes, se colocar no lugar do cliente, entender a necessidade do cliente, para ele entender o que realmente ele vai poder oferecer para o cliente. E os tangíveis, que é a aparência, uma boa postura, barba feita, cabelo cortado, ou barba, né, aparada, não importa. A aparência também é importante. Os elementos que você usa, o laptop, os filmes que você vai demonstrar, os catálogos que vai ser demonstrado, tudo isso são fatores que determinam o desempenho do vendedor. Se tem recursos, por que não utilizar? Então, dentro da revisão da literatura, identificou esses fatores que são muito importantes, tá? E baseado em referências relevantes, como eu falei, nacionais e até internacionais, tá? E que esses fatores vai dar base para o próximo passo da metodologia e desenvolvimento do trabalho que foi feito, onde vai ser identificado clusters ou grupos que vai formar realmente as principais qualidades e atitudes do vendedor industrial. A pesquisa, né? Ela, quanto ao seu objetivo, ela foi uma pesquisa exploratória e descritiva no primeiro momento. Depois eu vou falar das etapas, quanto à abordagem qualitativa e qualitativa e quantitativa, e quanto aos procedimentos técnicos, ela teve uma pesquisa, uma survey, né? Duas pesquisas no caso. As etapas foram a primeira parte do trabalho, que foi toda essa revisão da literatura, para realmente dar base, como eu falei no início. A primeira parte exploratória, foi aplicada uma técnica de segmentação, vou falar daqui a pouco, aplicação de um questionário para especialistas, análise de pesquisa dos especialistas, uma construção dos instrumentos de pesquisa para os clientes, e a partir daí foi para uma etapa descritiva, que aplicou o questionário aos clientes, feito o tratamento dos dados, a análise desses dados e a discussão dos resultados. E, por fim, chegando nas considerações finais, a conclusão. Essas etapas, então, dentro do desenvolvimento, dentro da etapa exploratória, foi aplicada a técnica de segmentação e construção do questionário por especialistas, ou seja, uma etapa exploratória e qualitativa. Após a revisão, então, foi construído um questionário de uma pergunta única, tá? Uma questão, e foi levado a 12 especialistas, foi aplicado a 12, poderia ser mais, quanto mais, até poderia ser melhor, mas 12 pessoas que são clientes experientes do segmento industrial. Eles foram determinados de forma aleatória dentro da rede de organizações em que o pesquisador, né, no caso, tem esse relacionamento. São pessoas que são excelentes clientes e que têm alta experiência na condução de negócios com um vendedor industrial, tá? Sempre focado agora no vendedor industrial, que é o objetivo, a delimitação do trabalho. Esse questionário, só para mostrar, então ele era de uma questão só, onde ele pedia para que aquela pessoa experiente tirasse qualidades ou atitudes consideradas importantes num vendedor industrial. Ele precisava formar uma base empírica,
de pessoas que são consideradas especialistas, para depois verificar junto com a revisão da literatura se realmente seguem o mesmo caminho, né? Para poder montar um questionário maior. Cada especialista, pois, escreveu o que teve vontade, quais são as qualidades que ele acha importante num vendedor. Então, dentro dessa etapa da aplicação, os clientes, então, julgaram e validaram várias qualidades e atitudes. Preço, o cara tem que estar bem vestido, várias qualidades. E aí foram analisadas essas respostas dos especialistas. Essas respostas foram comparadas, tá? Comparadas às respostas dos especialistas, então foi feito um cruzamento das respostas dos especialistas e verificou a quantidade de qualidades e atitudes apresentadas por eles. Porque vários também repetiram algumas qualidades e atitudes, né? Então, pegou essas qualidades, compilou os dados, com a utilização de uma das 7 ferramentas básicas da qualidade, né? Utilizou aqui uma ferramenta, o diagrama de Pareto, ordenou-se a frequência que aparecia essas qualidades e atitudes que os clientes informaram sobre o perfil que eles gostariam, a atitude de um vendedor. Então, baseado nisso, foram várias qualidades, né, que apareceram, várias repetidas, então usou o Pareto para pôr em ordem decrescente as que mais se apareceram, a quantidade de evidências. Então, aqui mostra, né, conhecimento técnico do produto. Praticamente quase todos os pesquisados responderam que isso é importantíssimo, e foram colocando. E aí foi organizado em ordem decrescente quais seriam as distintas. E criou-se 35 qualidades distintas neste ponto. Baseado nessa questão, né, esses pontos importantes do cliente, essas qualidades, foi atribuído, então, um fator de desempenho valorizado na visão do cliente, formando 8 grupos. Se pegar aqui, ó, baseado no que nós vimos, Correia, Caon, Zeital, Parassuramã, quais foram as qualidades que se encontraram? E identificou-se que algumas delas criaram grupos, competência, outros estavam no atendimento, outra relacionada à integridade, algumas à velocidade, outras à responsividade. Perdão. Então, com isso, garantiu a base teórica nas qualidades e atitudes encontradas. Isso permitiu, depois de feito esse trabalho, identificar dentro a união do que os especialistas falaram com a teoria, com o que nós temos hoje na revisão da literatura, possibilitou o pesquisador construir um segundo instrumento de pesquisa, que é uma survey, tá? Partindo nesse ponto para uma etapa descritiva, onde seria criado um instrumento de pesquisa, a survey. Foi utilizado o Google Formulários na internet, o Google Forms, ok? Por quê? Porque ele permite disparar e-mails para uma população enorme e quem vai responder, você pode direcionar o link, ele indica um link, então é fácil acesso, e ele já organiza as respostas obtidas dentro de uma planilha Excel. Essa survey foi composta, num primeiro momento, por 7 questões sobre o perfil dos respondentes, de quem ia responder. A segunda parte, 35 questões, e foram 35 questões a respeito das qualidades e atitudes, ok? Lembra que foram várias questões, várias qualidades, então foi criada várias questões, para que, de forma aleatória, inclusive, que as pessoas pudessem responder. Dentro dessas questões, ele respondia conforme Likert, né? Na escala Likert, onde ele falava, foi criada uma questão baseada na qualidade, e ele tinha a possibilidade de discordar totalmente, até concordar totalmente com aquela afirmação ou aquela pergunta. A partir daí, foram aplicados esses questionários, tá? O segundo instrumento de pesquisa, a survey, foi destinado a quem? A profissionais do segmento industrial da região do Vale do Paraíba, que foram definidos por uma lista de e-mails de clientes do pesquisador, né? No caso, eu tinha os clientes, foi pesquisado, e por e-mails das empresas metalmecânicas também encontrados no anuário do setor.
As respostas foram obtidas dentro do período de 10 de outubro de 2016 a 16 de 11 de 2016. Foram enviados aproximadamente 500 e-mails, né? E teve um bom retorno de respostas. Foram obtidos 103, representando 20,6% dos respondentes. A partir daí, automaticamente recebia as respostas, deu o fechamento das respostas e começou o tratamento e análise dos dados. Foi tratado de forma com a estatística, né? E foi separado em função das duas partes do instrumento. A primeira parte era uma parte do perfil das pessoas. Então, a aplicação foi utilizada a estatística descritiva, a fim de conhecer o perfil dos respondentes. E uma segunda parte foi aplicada a estatística descritiva também, conhecer os graus de concordância dos respondentes para cada questão, né, baseado na Likert, e também a aplicação da análise multivariada dos dados. Tá? A análise de cluster, foi utilizada a análise de cluster, que ela obtém um agrupamento das qualidades em função dos níveis de qualidade recebidos da pesquisa, ela ia agrupar os que teriam mais afinidades entre si, os que mais se relacionavam entre si. Para todos esses trabalhos, foi utilizado o software Excel na estatística descritiva e na estatística, na análise de cluster multivariada, o software estatística 3.2, uma trial version que foi possível utilizar. E aí, fazendo o tratamento dos dados, a primeira parte descritiva foi entender quem eram as pessoas. No primeiro perfil, foi perguntado qual o grau de escolaridade deles, mais de 68% tinham um grau acima de superior incompleto. Então, pessoas que lidam com esse tipo de vendedor possuem, boa parte deles, tem ou está cursando uma faculdade, um grau superior, já cursou e está seguindo adiante. Dentro da faixa de idade, né? Qual a faixa de idade da pessoa? Possui, a maioria dos respondentes, entre 26 e 55 anos de idade, representaram quase 80% do trabalho. O gênero teve, boa parte era do sexo masculino e teve também o gênero feminino. A maior porcentagem também, qual a área de atuação deles, se ele era da diretoria, de compras, gerência, porque vários segmentos industriais, às vezes é o diretor que cuida, tem o comprador, tem o gerente, tem o engenheiro, o pessoal do processo. Então, queria entender quem respondeu. Então, ficou assim, a maior porcentagem foram as pessoas que atuam em processos na produção e diretoria, 51%, dividido aí com a área de compras, supervisão. Então, houve boa mesclagem de todas as áreas para responder aquela survey, pessoas que lidam com vendedor industrial. O tempo de trabalho, e atende vendedores industriais, boa parte deles tem experiência de 84%, né? Estão entre 5 e 15 anos que atendem vendedores industriais. E o tempo de experiência deles dentro de uma indústria, né? 93% também representado pelos que estão entre 5 e 15 anos, né? E tem os que são mais de 15 anos. A maioria já são bem experientes. Isso também deu uma boa credibilidade ao trabalho, nas respostas. O tamanho da empresa, né, que são pequena, micro, pequena, média e grande empresas, então teve aqui uma variação, para pelo menos entender, porque esse trabalho ele pode desmembrar em vários conhecimentos para atitudes que um vendedor deve ter. Na análise descritiva, então, foi referenciado, feita a primeira parte, foi para a segunda parte, fez a análise, a média, calculado o desvio padrão das respostas, né? Dentro das qualidades aqui, que S1 significa questão 1, ok? E, então, médias em torno de 4, havendo predomínio de alto índice de concordância. Então, dentro de 4 aqui, teve alto índice de concordância. Quando vinha com as médias próximo a 1, né, que é o valor mínimo, é alto índice de discordância. Por quê? Foram questões, tinha questões
afirmativas, tinha questões negativas, justo para não gerar uma igualdade nas respostas, induzir o pesquisador. Então, ele sempre tinha que trabalhar o cérebro para responder, para analisar a questão e poder responder o que ele realmente pensa. E aí, ele agregou essas características, esses resultados, e colocou na análise multivariada no software para identificar os grupos que foram criados de qualidades importantes. Então, no eixo X, Y, é a distância de ligação ou nível de similaridade entre as qualidades, entre as questões. Ok? Eixo Y é o nível de similaridade. O eixo X, ele agrupou, aqui são as qualidades e as atitudes que nós já tínhamos identificado dentro da primeira pesquisa, e agora ia agrupar baseado nas questões feitas para o segundo grupo. Ok? Esse é o chamado um dendrograma vertical das 35 qualidades das respostas enviadas, daquelas 103 respostas. Com isso, a análise multivariada, o software, ele gerou um grande grupo, que nós chamamos de um cluster. Então, ele tem uma árvore, né, uma raiz, é o dendrograma, onde ele agregou todas as características, porque existem, né? Ela faz parte de um grupo, mas queria realmente entender, subdividir, que tem grupos, qualidades que são muito próximas das outras. E, com isso, resolveu, só para exemplificar isso daí, existe uma questão que é o ponto de corte. Se eu faço o ponto de corte aqui no dendrograma, notem que eu vou gerar dois grupos, dois clusters. Um primeiro aqui, quando cortou, que vai ser essas qualidades, e o segundo, que são essas qualidades. Mais um exemplo. Se eu colocasse o ponto de corte um pouquinho mais para baixo, iam gerar, nesse caso aqui, ó, ia cortar uma raiz, 2, 3, 5 clusters, 5 grupos. Então, eu ia afunilar mais a quantidade de grupos que ia ter esses agrupamentos, essas raízes. Mas como fazer esse ponto de corte? Esse ponto de corte, conforme até a literatura, é procurar o ponto que dá maior salto à ligação, por meio desse gráfico de ligação, pelos passos, tá? A distância de ligação entre as qualidades, porque ela é feita em ordem de melhor similaridade entre as qualidades, em função das respostas dos clientes. Discorda totalmente até concorda totalmente. E aí, esse gráfico, então, ele auxilia a determinar o ponto de corte, caso o dendrograma não esteja compreensível. Então, por exemplo, se olhar, o maior salto que deu foi esse ponto aqui, indicado. O ponto de corte, aproximadamente na distância 9. Se fizer esse ponto de corte, foi testado ele, que seria neste ponto aqui. Fazendo aqui esse ponto de corte, nós conseguimos separar, conseguiu-se, né, separar em 10 clusters, 10 grupos. Porém, baseado naquela primeira correlação que foi feita com relação à pesquisa, revisão da literatura, aquelas qualidades, elas ficaram agrupadas mais ou menos em 8 grupos, deu para dividir em 8 grupos. Isso já tinha sido feito antes. Baseado nisso, o pesquisador, então, ele procurou um outro ponto de corte, tá? Um próximo salto maior, um segundo salto, para ver o que ia acontecer. Quando ele fez esse salto, no caso aqui, do 28 aqui, 9 alguma coisa, né? Vamos ver melhor aqui, foi 9,34, ele identificou que esse salto ficou mais próximo do que tinha sido encontrado as qualidades com a revisão da literatura. Então, ele dividiu em 7 clusters, 7 grupos, em ordem de similaridade. Então, esses grupos aqui, ó, criou esse cluster, que são qualidades que estão em conjunto com aqueles atributos. Alguns ficaram separados, que são muito importantes, e eles são informados, né? É um método de agrupamento aglomerativo em ordem, foi colocado, ele calcula a distância euclidiana entre essas qualidades para gerar
esses grupos. Então, foi criado 7 grupos. Por exemplo, ele apresentou, inclusive, os que estão mais acima, que seriam grupos de menos expressividade. Tá? O cluster 6, por exemplo, apresentou algumas características que é menos expressividade. Não quer dizer que eles não são importantes, porque são importantes. Mas as pessoas que responderam deram um grau de importância para aquela qualidade que, apesar de ser importante, não é tão quanto as que vêm abaixo. Ok? Então, isso ajuda a identificar a necessidade de executar todas as qualidades, mas potencializar algumas outras que são muito importantes, que foram divididos. E aí, foi feita, então, uma comparação novamente desse resultado dos grupos, dos clusters conseguidos, e as qualidades que estavam inseridas nela. Aqui teve as qualidades. Então, foi colocado e identificado, baseado naquelas fatores que, da revisão da literatura, em qual grupo ela se encontraria. Então, a confiabilidade no 1, responsividade era o grupo 3, segurança no grupo 5, e a mesma coisa com Correia e Caon. Pegou as mais importantes que apareceram e identificou em qual grupo as qualidades e atitudes estavam informadas. Feito, então, toda essa análise, identificado os grupos e as principais qualidades, né, dos autores relevantes no aprofundamento, né, desse estudo e de publicações que já existem, né, tanto aqui quanto internacional, mostrou que as qualidades e atitudes importantes num vendedor industrial na visão do cliente, eles dizem respeito à confiabilidade e integridade, responsividade e velocidade, competência e segurança, excelente atendimento, flexibilidade, assertividade na comunicação, empatia e os tangíveis. Ou seja, a teoria, ela está trabalhando forte nas características e hoje, até hoje, os clientes exigem bastante isso com um grau menor ou maior de necessidade. Então, em função das respostas dos clientes especialistas, aquela primeira, as qualidades foram elencadas e corroboram, então, com os registrados na literatura. E essa utilização técnica de segmentação de serviço, ela argue, então, ela é importante para, primeiro, você, com base na teoria e base na pesquisa empírica com especialistas, poder formar uma pesquisa para aumentar a população dessa pesquisa e obter melhores resultados, tá? Então, você evita a criação aleatória de dados e fornece subsídio concreto para a elaboração da survey. E pelos resultados da survey, a segunda pesquisa, então, eles apresentaram alto índice de maturidade, né? São pessoas de alta experiência no segmento industrial e que tratam com clientes, e a média de concordância dos respondentes à survey validaram essa importância das qualidades e atitudes que os especialistas apresentaram. E pela aplicação da multivariada, agrupou-se em 7 qualidades, em 7 grupos de qualidades e atitudes diferentes e homogêneas, né, em razão da similaridade decrescente. E a formação de um quadro de grupos foram comparados, que foi aqueles últimos quadros, e que mostrou realmente a confiabilidade, flexibilidade, responsividade, atendimento, segurança, empatia e os tangíveis são muito importantes para o perfil de um vendedor. Então, baseado nisso tudo, encontrou o perfil ideal de um vendedor técnico. O vendedor industrial, que apresenta a característica, então, de confiabilidade, ele leva o cliente mais racional e exigente a ficar seguro, leal a ele. Não necessita gastar tempo procurando outro vendedor para atender. Ele cria uma lealdade, ele tem confiança no seu vendedor. A flexibilidade, porque vai deixar o cliente tranquilo, que conforme a necessidade dele, sabe que tem um parceiro para ajudar. A responsividade, proporciona um sentimento de segurança ao cliente, vê no vendedor um aliado ao seu negócio. Ele não é um estranho, é uma pessoa que quer crescer junto com ele. O atendimento, que tem que ser fundamentado na vontade, no entusiasmo, na conquista, na confiança do cliente, aliado ao seu negócio, e um vendedor interessado em vender. E a segurança,
que vai representar o crédito, a solidez do negócio, as vantagens do produto. A formação de um vendedor, ela tem que ser sólida, adequada, para dar essa garantia, ele tem que ser multidisciplinar, o cliente se sentir atendido por completo. A empatia, colocar no lugar do cliente, né, derrubar os nãos do cliente, se posicionar no lugar do cliente e oferecer o que realmente ele precisa. E, por fim, os tangíveis, a aparência, a higiene, a organização dos negócios, a apresentação de um produto, ela é extremamente importante e visível para os clientes nessa área. Ok? Então, esses foram os perfis importantes nos vendedores. E baseado do tema do CICTED, né, dá para entender as perspectivas da inteligência artificial nessa questão do perfil do vendedor. Só rapidamente, o que é inteligência artificial? É um ramo da ciência da computação, né, que por meio de símbolos, algoritmos, ele cria mecanismos e dispositivos que simulam a capacidade do ser humano de pensar, resolver problemas, ser inteligente. Nós temos alguns exemplos hoje, né, pois alguns de vários, mas tem o Google, tem a Alexa da Amazon, a Siri, né, da Apple, são que utilizam a inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial ela tem muito utilizado no reconhecimento fácil em fotografias, aprender as preferências dos seus usuários, ela processa a voz para executar tarefas. Então ela se torna o quê? Uma captadora de dados. E aí, dentro da inteligência artificial, tem-se o machine learning, que são algoritmos, né, que são fórmulas, equações, vai absorver todos os dados, vai aprender com esses dados, e vem o deep learning, que é uma parte do machine learning, né, dentro da inteligência artificial, que tem algoritmos mais complexos, que reproduz uma rede neural do cérebro humano, ela absorve grande quantidade de dados, ela reconhece, onde vai reconhecer imagens, fala, realiza atividades avançadas sem interferência humana. No machine learning, por exemplo, nós temos um exemplo, Netflix, que você usa, o usuário, ele começa a te sugerir pelo seu estilo de filme que você gosta. Sites na internet, quem nunca pesquisou, vai comprar uma passagem para viajar, você fica a semana inteira aparecendo a propaganda. E o Deep Learning ele é responsável, por exemplo, o automóvel autônomo, sem interferência humana. Então, a inteligência artificial está criando uma forma de auxiliar bastante o ser humano nas atividades. E não seria diferente nas vendas. A inteligência artificial ela pode automatizar as vendas de um vendedor, pode tratar uma grande quantidade de dados, ou seja, o vendedor ele vai ter em função de colher os dados e colocar no seu CRM. CRM é um software, né, de Customer Relationship Manager, de gerenciamento de dados, a prospecção, funil de vendas. Então, a inteligência artificial ela pode vir a pegar esses dados e compilar de forma mais rápida, mais assertiva. Ela aumenta o tempo a esforçar nas tarefas mais objetivas e assertivas, ou seja, ela pode analisar os dados e ver, põe em ordem, o que é mais importante, o que tem que ser respondido mais rápido, né? Traçar um perfil de um cliente, identificar padrões. Em função dos dados colocados lá, esses algoritmos podem traçar o perfil do cliente que é mais agressivo, o cliente que gosta de ter um contato por telefone, não gosta muito pessoal. Então, você consegue separar vários grupos do tipo de clientes. A inteligência artificial pode auxiliar na identificação de e-mails ou ouvidorias, se o comentário é positivo ou não. Então, eu já me peguei atendimento, telemarketing, mas que tem aqueles padrões da inteligência artificial, que até você perceber que você está falando com um robô, né, já passou, teve uma conversa, porque os dados e os algoritmos trabalham de uma forma para tentar já facilitar o trabalho humano. Agilizar os processos de solução de problemas. Então,
se tem ligações, problemas, uma pesquisa que é feita, ele consegue não deixar o cliente esperando por muito tempo, você consegue obter respostas para a companhia de vendas poder solucionar rapidamente. Ela pode priorizar a priorização de atividades com leads. Leads são potenciais clientes. Então, de um funil de vários clientes, aquela abordagem que é feita, você já pode direcionar quais tipos de clientes que são de alto potencial naquele momento, identificar palavras eficientes, né, e quais devem ser evitadas em uma conversa com o cliente. Isso é importantíssimo. Eu acho que se você começa a criar uma base de dados e colocar o perfil do seu cliente, você, como vendedor, vai poder ser mais objetivo quando você for atender um diretor, se o seu cliente que você vai atender é um engenheiro, se é uma pessoa do processos, você vai saber, porque o diretor, ele quer saber financeiro, ele olha preço, às vezes não tanto a parte técnica, já o engenheiro, ele vai olhar mais a parte técnica, então você conhecer realmente seu cliente. Ele pode priorizar as atividades, eu até falei na frente, e também treinar em vendas. A inteligência artificial hoje vai buscar muitos dados, muita informação que pode criar treinamentos, está sempre em constante treinamento. Eu acho muito legal uma parte das vendas que utiliza a realidade aumentada, né? Na verdade, ela é uma ferramenta que eu acho que com a inteligência artificial, imagina um cliente poder da sua casa, poder entrar dentro da empresa que ele está comprando um equipamento, conhecer todo esse equipamento e daqui já poder responder um questionário que vai para uma base de dados da inteligência artificial, que é uma grande forma de abordagem, já vai selecionar os dados importantes para que o vendedor possa já abordar com a solução direta, não perder, atrapalhar o tempo do cliente, que é sagrado, e do próprio vendedor, que precisa estar vendendo mais. Então, aqui são alguns exemplos. Hoje, computador, a inteligência artificial, a realidade aumentada auxilia muito. Coloca um relógio no braço que não tem, para ver como fica. Então, são ferramentas que, agregada à inteligência artificial, vai trazer informações e vai agilizar muito o processo das vendas. E aí sempre vem uma pergunta: vendedor versus robô. O que eles são? Será que o robô vai tomar o lugar do vendedor? Ou eles são aliados? Acredito, e as pesquisas, não vai demorar para o robô, ele está tendo muitas informações, que ele já pode, talvez vai vir a ler e-mails, ouvir telefonemas, preencher dados, eu dei alguns exemplos, decidir o próximo passo que deve se dar. Ele pode pegar os dados das últimas vendas dos últimos anos, rapidamente fazer uma previsão dos negócios. Ele vai poder, às vezes, até agendar visitas, analisar, nessa semana é bom ir não sei aonde, baseado nos dados e os algoritmos, é melhor visitar tal região, tais clientes, e já fazer uma ligação ou disparar um e-mail agendando uma visita mecanicamente, fazer um pós-vendas, que o cliente pode ter um canal que já cai numa inteligência artificial com conhecimento dos problemas. Nós já temos isso daí, né? Em banco acontece. Só que o vendedor, por mais que o robô vai ficar mais inteligente possível, sem a necessidade, o vendedor, ele é que faz o rapport, o olho no olho, é a parte do sentimento. Muitos clientes já estão migrando para a parte da informática, mas muitos ainda necessitam desse olho no olho, de acreditar, que são aquelas atributos, aquelas qualidades identificadas no vendedor. Ele precisa transmitir isso ainda, né? Ele que vai também, o vendedor, operacionalizar muito dos dados, nem que seja do sentimento, vai imputar para que tenha respostas rápidas na inteligência artificial. Eu acho que a questão maior é o aliado, acredito nisso. Será um aliado, por tudo aquilo que nós vimos no slide anterior, vai facilitar muito a vida do vendedor. Agora, resta saber se os vendedores estarão prontos para acompanhar toda essa evolução. Estão ficando prontos, né? Porque está acontecendo. E não adianta as pessoas
não entenderem e não estarem alinhados com essa nova tecnologia e saber tirar proveito. Saber tirar proveito, aí realmente pode ser uma ameaça a simplesmente um vendedor. Ele vai ter mais uma disciplina que ele vai ter que seguir. Ok? Tá aí as referências que foram utilizadas, e eu agradeço imensamente a oportunidade de estar participando do SICTED e apresentando essa palestra do meu livro, Perfil Ideal do Vendedor Industrial na Visão do Cliente. Muito obrigado.